Ok, obrigado. Pessoal, todo mundo, bom dia, tá? Pra quem não me conhece, eu sou o Diego Alexandre. Eu já estive com você aqui na plataforma Moodle há mais ou menos um mês. E falamos, né, na minha educação, nós falamos um pouco a respeito do que é educação, tá? E como é conceber os fundamentos, os princípios que norteiam a gente pensar na teoria crítica da educação, né? No fundamento filosófico e também histórico e sociológico. Hoje, nós vamos nos centrar um pouco em tendências pedagógicas. É fundamental isso para vocês que iniciam esse curso, né, fundamento da educação, é fundamental vocês entenderem que linhas de pensamento, de tendência mesmo pedagógica, perpassa, tá, a história da pedagogia no nosso país, sobretudo. Tá? Então, esse é um ponto inicial muito importante para a gente pensar na tendência pedagógica e nos seus pressupostos. E tem razão, pessoal. Porque, antes de tudo, ao pensar em pedagogia, tá? Esse é um ponto importante, é pluralizar a palavra pedagogia, tá? É que, obviamente, ela não é uma só. Pedagogia, ela se desenvolve em sala de aula de maneiras mil, tá certo? Então, a gente percebe em sala de aula pedagogias diferentes. O professor, ele trabalha com uma pedagogia, ele aprende uma pedagogia de sua formação acadêmica, e na escola ele desenvolve pedagogias que vão atender, inclusive, com o contexto histórico que ele está inserido, obviamente. Então, como a aula de hoje é sobre tendências pedagógicas, é um ponto fundamental para a gente perceber o quanto que há uma relação muito estreita entre pedagogia, entre educação, tá certo? E história do país mesmo. Lembrando, pessoal, que a pedagogia é o momento em que se vai formalizar essa educação. Porque, obviamente, como revisando a aula anterior, a educação não se dá apenas na escola. E o autor Brandão ainda diz que ele acredita que não necessariamente a escola vai ser o melhor local para se ter educação, tá certo? Não é um local necessariamente maravilhoso para ter educação, digamos assim. Então, é uma espécie de educação, é uma pedagogia específica que desenrola dentro da escola, tá certo? Então, esse é o nosso ponto principal de hoje, de entrar nas tendências pedagógicas e nos seus pressupostos. Tudo ok vocês até agora? Ok? Façam uma assim, tudo ok? Eu vejo o Limoeiro, inclusive, ok? Então, eu tenho ainda no Santa Cruz e no Polo, desculpa, não é outro, ou Santa Cruz, já indo no onde, Jailson, aqui falando aqui. Santa Cruz, ok, beleza. Pessoal, então vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá bom? Falando um pouco de pedagógicas. Pessoal, para iniciar a nossa aula de hoje, tá? Dessa minha breve introdução, a gente pensar bastante sobre o que seria um marco para surgir nossa educação. Bora então retomar, tá, bem anteriormente, retomar bem do nosso descobrimento do nosso país, tá? Pensar justamente nos portugueses chegando aqui, encontrando os índios aqui, né, os nativos brasileiros, chegando aqui, encontrando, e daí o surgimento da necessidade de montar aqui uma colônia, digamos assim, e catequizar pessoas, também educar pessoas. Então, eu estou falando então, mais especificamente da pedagogia jesuítica, tá certo? Pedagogia em que os jesuítas comandavam, tá? Iam à frente, tá certo? Iam à frente dessa pedagogia. Eles queriam pensar num plano de ensino específico, tá certo? E que, obviamente, o padrão europeu fosse colocado como primordial. Ok, Cristiane, tudo bem? Pares, tá ok me ouvindo, não é isso? Você voltou agora que passou por problemas técnicos da sua internet. Okay? Então vamos lá pensar um pouco sobre isso, tá, gente? Vejam só. Não de vocês, eu queria que vocês escreverem isso agora para mim, pelo chat mesmo, tá? Como é que seria, né? Como é que deu a imagem, vocês têm na cabeça de vocês, de como seria a educação jesuítica? Qual era o papel jesuítico na educação? Qual era, melhor dizendo, o objetivo dos jesuítas ao educar
pessoas. Pode escrever para mim, certo? Cada polo escreve para mim o que acha disso. Você pode repetir, tá certo? Eu quero saber de você agora, para a gente começar uma aula, é pensar qual era o papel, né, que o objetivo existia dos jesuítas ao quererem educar pessoas. A educação jesuíta, qual era a bandeira que ela levantava? Acho que é cristianizar os nativos. Esse é um ponto importante a ser colocado, tá certo? Depois para outros falem também. Interferir nos valores culturais, isso é um ponto interessante. Mudar conceitos, esse é um ponto muito interessante também. Espera Wilson agora. Tentar melhor inserido na cultura religiosa. Ok, pessoal, vocês me disseram agora, tá? Pontos importantes para pensar na cultura educacional jesuítica, a partir do princípio de que se inspiram desde a época dos nativos indígenas, não é isso? E de fato, tá? Inicialmente ela pensava nisso, ela pensava em catequizar o índio, pensava em colocar, impor ao índio uma cultura religiosa e assim também europeia, branca, tá certo? Uma cultura aos índios, assim modificá-los, para assim como vocês me disseram, interferir nos valores culturais, cristianizá-los, mudar conceitos, inserir neles uma cultura religiosa, certo? Que me disseram. Mas a gente tem que perceber também que essa cultura educacional foi também modificando, tá certo? Porque aqui no nosso país ficou não só apenas, tá? Ficaram não só apenas índios sendo aqui escolarizados, tá certo? Mas também pessoas da corte, obviamente. Então, um objetivo central, você tem que perceber, da educação jesuítica era de fazer com que os alunos, tá, se preparassem para assumir papéis burgueses, intelectuais, tá certo? Eles queriam que as pessoas da burguesia, digamos assim, assumissem papéis muito importantes, tá certo? Um modelo nacional que garantia a manutenção, gente, do mundo político. Percebam só, pessoal, eu vou organizar o pensamento aqui com vocês. Os jesuítas, de fato, entraram no nosso país, catequizaram índios, obviamente, através de uma forma de educação, né? A educação religiosa. Depois, formalizou-se essa educação. Colocou, no nosso país, foram colocadas escolas específicas em que jesuítas mantinham a hegemonia, mantinham o comando, tá certo? Dessas escolas. Desse ponto, se fala o seguinte, tá? Que nessas escolas jesuíticas, não apenas índios, né? A gente pode levar em conta, pessoas da corte também estavam nessas escolas. Então, tinham como central aí o de formar pessoas para a burguesia, formar pessoas para atender as demandas sociais e intelectuais. De modo que, pessoal, esse é um ponto muito importante. Desse modo, havia uma cisão, uma separação entre o trabalho intelectual e o trabalho braçal. Entende isso? Então, percebam só, tá? Nesse momento, com a questão das jesuíticas, existia, então, um grande apreço, um grande objetivo traçado de formar pessoas para colaborarem com o quadro social vigente, para fazer com que as coisas ficarem como sempre estiveram. Não era interessante para a escola jesuítica existir um conhecimento mesmo das bases ali colocadas, das bases morais, das bases políticas já fincadas com muita competência, digamos assim, né? Fincadas com muita força, eu diria melhor. Então vejam bem, pessoal, que a escola jesuítica, durante muito tempo, passou a observar a educação como uma via muito importante
para a manutenção da ordem social vigente. Tudo bem? Então vejam só, nesse momento, o objetivo central era preparar pessoas para importantes cargos, para cargos que se diferenciavam de cargos estatais. Porque, obviamente, existia interesse em trabalhos políticos, certo? Trabalhos intelectualizados, claro, não interesses, desinteresses em trabalhos braçais. Eu pergunto a vocês agora, em relação a existe essa concepção de educação jesuítica com a nossa educação até de hoje, tá? Até nos nossos atuais. Há alguma relação da educação jesuítica, que eu acabei de falar para vocês agora, com a nossa educação atual? Há alguma relação da educação? Vocês podem responder isso. Não pensem agora religioso apenas, tá? Tem, de fato, na questão de fazer a cisão entre o trabalho certo, intelectual e o trabalho braçal. Em preparar as pessoas para manter a ordem vigente e preparar as pessoas para romper a ordem vigente. O que é que existe, de fato? Já falou sim que há, de acordo com ele, uma relação ainda muito forte. O que mais, gente? Por que os médicos? Eu pergunto a Santa Cruz. Por que os médicos? Vocês me dizem isso. Eu não consegui entender bem, saiu. Por que você faz a relação com médicos? Porque temos bastante de médicos. Eu consegui entender, assim, a relação. Eu não consegui entender ainda. Vocês podem, por favor, escrever e me explicar de novo? Porque a pergunta foi a seguinte. Existe ainda alguma relação entre a educação jurídica e a educação que iria formar pessoas para importantes cargos e outras para cargos desimportantes na sociedade? Existe uma relação dessa educação com a educação atual? Palmares disse que sim, pois há os interesses dos que governam em todo sentido, principalmente econômico. Interessante essa colocação de Palmares. E de Santa Cruz, do Capibaribe. Esperando ainda, tá bom? Tranquilo, tranquilo, não se preocupem. Vamos lá. Concorda com Palmares, o de Santa Cruz. Ok, tudo bem. Então, hoje, né? Outra oportunidade vai discutir um pouco sobre essa questão também dos médicos. Você falou ainda, acredito que sim. Hoje ensina-se conceitos políticos. Ok, eu entendo o que você falou agora, Roberto, de Santa Cruz. Mas perceba só que esse político é de fato a aspa, como você colocou, porque ensinar para libertar, tá, também é um interesse político, obviamente, tá? Então, pergunta só, pessoal, tudo é política, tá bom? Tudo é política. Jesuítas, desde antigamente, pensavam em educar pessoas para atender a cargos importantes, certo? E outra, a não educar, porque as pessoas mereciam trabalho tal, que são os analfabetos, por exemplo, os mais pobres, por exemplo, e isso, sem nenhuma dúvida, é o interesse político, tá certo? Mas pensar em Paulo Freire, por exemplo, né, na sua educação libertadora, progressista, certo? Isso também é um interesse político. Então, muita atenção, pessoal. Atenção dobrada a essa palavra, político, tá certo? Político ou política. São palavras que são muito fluidas, tá certo? É uma palavra que é muito fluida porque justamente ela tem perfeitamente na questão de tanto formar um cidadão quanto deformar um cidadão, tá certo? Então, a educação vai muito, pessoal, por esse lado, tá certo? A política, tá certo? Tem um vínculo muito estreito com a educação, tá bem? Ensinar,
seja para bem ou para mal, botem aspas aí nesse que eu falei agora, são, sem nenhuma dúvida, atos políticos, tá certo? Por exemplo, eu aqui, nesse momento aqui, tá certo? Eu estou participando de uma conferência, ensinando vocês, estão muito longe de mim, fisicamente falando, tá certo? Isso daqui é um ato político, tá certo? Levar a educação pessoal a polos distantes dos grandes centros, isso é, antes de tudo, um ato político, tá certo? Isso é uma política pública, isso é uma postura política que quer expandir a educação, o direito de aprender, o direito de ensinar, longe dos grandes polos, dos grandes centros. É óbvio que há algumas pessoas que não pensam dessa maneira. É óbvio que há pessoas que preferem que os polos mais distantes continuem sem educação, porque isso também é uma escolha política. Então, tanto levar a educação quanto não querer a educação, os dois fatos políticos, tá certo? Jailson colocou aqui para mim, ó, faculdades, concurso de medicina estão vindo do interior. Na minha opinião, porque estão querendo formar profissionais nessa área. Muito bem, muito bem. Eu acho que é um ponto muito importante o que você levantou agora, tá? A interiorização das faculdades, dos cursos é muito importante para evitar, inclusive, a migração forçada, né? Percebam só que antigamente muitas pessoas saíam das suas terras, longe dos grandes centros urbanos, para tentar a vida, né? Para dar vida, para conseguir algum curso universitário, algum trabalho melhor. E hoje em dia, quando a universidade e escolas, enfim, chegam no interior do país, isso aí, então, vai fazendo com que seja reduzido, abrandado, obviamente. As pessoas não sentem mais necessidade de sair da sua terra, de olhar a sua gente, a sua família, a sua vida na sua terra, para buscar outra coisa além daquela sua terra. Né? Então, é um ponto muito importante. E repito, pessoal, interiorizar a educação é um ato político. Não querer isso também é um ato político. Então, a política envolve esses dois pontos, tá certo? Tanto para avanciamento positivo quanto negativamente. Ok, tudo bem com vocês, façam assim para mim. Ok, Limoeiro, que eu consigo ver aqui. Ok, tudo bem, né? Vamos continuar aqui nosso caminho de hoje, certo? Alguma dúvida agora, gente? Tranquilos? Palmares quer escrever alguma coisa? Estou vendo aqui. Ok, Palmares, então, vamos lá. Pessoal, então percebam só, tá? Que desses pontos, né, de perceber a educação jesuítica como um marco na educação nacional, tá? A gente percebe que daí surgiram duas vertentes educacionais, tá? Que são justamente a pedagogia liberal e a pedagogia progressista, tá bom? Então, só vou fumar aqui, tá? Só vou costurar isso aqui melhor. Não só, estou repetindo, os jesuítas tinham o objetivo de formar pessoas para o trabalho intelectual. E havia o trabalho braçal, tá? As pessoas analfabetas, menos escolarizadas, os pobres e excluídos, tá certo? Isso, sem nenhuma dúvida, tem uma relação muito próxima com a educação atual, certo? Percebemos, sem nenhuma dúvida, escolas e pedagogias diferentes que pesam, que abraçam, né, politicamente falando, que abraçam tanto o trabalho intelectual, tá bom? O trabalho de libertar as pessoas, inclusive, tanto o trabalho intelectual, o trabalho intelectual, e as educações e pedagogias não querem isso, tá? Querem a manutenção da ordem vigente. Então, nesse momento, a partir desse ponto, surgiu-se, da educação, a necessidade de né, de perceber, de bifurcar as vertentes que existem na educação. Então surgiram, tá, duas vertentes, como eu acabei de falar para vocês. Que é a vertente liberal, pedagogia liberal, e a pedagogia progressista. Tá certo? Elas são nitidamente distintas uma da outra. Tudo bem, ok? Tudo bem? Passamos para o próximo passo, né? Vejam só, pessoal. A pedagogia liberal, gente, defende os interesses do indivíduo, da sociedade, tá certo? Mas interesses individuais. Esse é um ponto primordial a se colocar. A pedagogia liberal
defende interesses individuais, tá certo? Esse é um ponto que eu quero escrever, né? A pedagogia liberal defende interesses individuais, tá certo? Na sociedade. A escola quer preparar indivíduos de acordo com a sua aptidão pessoal, tá certo? Esse também é um outro ponto, tá certo? E outro ponto muito importante perceber nessa vertente, a pedagogia liberal, é que ela defende, ela defende as classes mais abastadas, as classes mais ricas, tá certo? A pedagogia liberal, ela se dirige, tá, a ensinar um ensino ligado às classes mais ricas. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tranquilos com esse ponto? Então, veja bem, pessoal, que um grande ponto para marcar esse tipo de pedagogia é justamente a nossa cultura capitalista. Sem nenhuma dúvida, essa hoje em dia é a pedagogia mais forte, é a que mais opera, mas não necessariamente por isso é a melhor pedagogia. Eu não acho que seja a melhor pedagogia que hoje em dia estamos aí, certo? Mas ela tem uma relação muito estreita com a cultura que criamos, tá? Com a cultura que aprendemos, inclusive, que é a cultura capitalista, certo? Então, obviamente, a cultura capitalista, ela tende a individualismo e não a individualidade. Por essa razão, por o individualismo, a pedagogia liberal vai defender também os interesses individuais dos estudantes, obviamente, e das classes a que os estudantes pertencem, obviamente. Então, é muito claro perceber nessa pedagogia o interesse de manutenção da ordem vigente, tá? A pedagogia liberal, ela quer manter a ordem vigente. Ela quer fazer da educação, eu diria até, um privilégio, não um direito social. Tudo bem? Percebem esse ponto aí? Um privilégio e não um direito social. Lembre, pessoal, o quanto que a pedagogia liberal se aproxima do neoliberalismo, que é justamente essa questão de transformar direitos, tá certo, em privilégios. O neoliberalismo tem essa vertente, né? Tem esse fundamento de fazer, por exemplo, a educação, a saúde, né, torne, por exemplo, um privilégio de poucos, tá? E não de muitos, de muitas pessoas. Mas, então, perceba só que a pedagogia, né, liberal, eu vou dizer aqui, se divide em outras, tá certo? Para começar, então, percebam aqui, ó, que existe a pedagogia liberal tradicional. Tá? Essa daí, pessoal, a liberal tradicional é a pedagogia que a gente mais vê hoje em dia, tá certo? Qual é essa pedagogia, pessoal? O professor, por exemplo, ele tem um papel aí muito bem limitado, que é o sabe tudo, tá? Ele domina todo o processo de educação. Ele é o que impõe conhecimentos, ele é o que reprova o aluno, pelo do aluno, é o opressor, tá? É o professor que exige mais, que não respeita limites, tá certo? Esse é um tipo de pedagogia liberal, tá certo? Então, vejam só, o professor da pedagogia, o professor é a figura absoluta, gente. O professor é a figura absoluta nessa pedagogia, tudo bem? Tá claro para agora, tudo bem? Vocês, tranquilos? Estão claros aí? Ok? Outro ponto importante, gente, é que essa pedagogia, tá? A pedagogia liberal tradicional, ela não consegue fazer a costura da educação com a vida, tá certo? Então, nessa pedagogia tradicional, vomitar conhecimentos, aliás, vomitar informações apenas, tá certo? Não há uma relação nessas informações com a vida das pessoas, né? Com a vida dos alunos. Então, não houve a cultura nessa educação tradicional, obviamente, em educação e vida. Não se encontra nessa postura, certo? Aí, esse ponto que une educação e vida a um desvincular da educação e vida. Tá bom? Esse ponto que é muito importante. Indo para outra tendência da pedagogia,
liberal. Percebam só, existe também a pedagogia, tá? A chamada renovada, tá? Renovada progressista, tá certo? Renovada progressista. Essa é a outra pedagogia. Eu falo de renovada, tá? Renovada progressista, tá certo? Percebam aqui, ó. Essa pedagogia, eu vou ler aqui, ó. A educação tem a finalidade de satisfazer os interesses dos alunos e as exigências sociais. Valoriza-se a ideia de aprender fazendo, originadas nas formações da escola nova. Considerar o aluno como um agente centralizado. Aprender como um ato individual. Isso é muito importante, tá? A pedagogia renovada, tá? Progressista, ela percebe no aprender um ato individual. Vocês concordam com esse pensamento, gente? Que aprender é um ato individual? O que vocês acham disso? Aprender é um ato individual? E por que é e por que não é? Coloca isso aí para mim, tá? Porque sim, sim, em parte. Então, aí você falou aqui, né? Aquelas pessoas de meios para que se desenvolva intelectualmente. Palmares me falou isso. Sandra me falou que acho claramente impossível aprender sozinho. Pronto. Entendendo isso aí, pessoal? De fato, gente, aprender não pode ser visto como um ato individual, gente. Se fosse um ato individual, para que eu existia aqui, por exemplo? Esse é um ponto muito importante, tá, gente? Então, para que existe o professor, por exemplo? Para que existe o livro didático, por exemplo? Para que existe o material didático? Para que existe meios de mídia? Para que existem livros, escritos, pesquisas? Pessoal, aprender não pode ser visto como um ato individual, tá certo? Mas é um ato construído coletivamente. O professor, nesse caso, é uma figura importantíssima, porque ele vai dar o quê? Meios, né? Como a me falou, né? Meios, como falou me Palmares, meios para desenvolver intelectualmente, tá? Então, não pode pensar que a educação é um ato, que o aprender, perdão, é um ato individual, certo? Aprender fazendo, né? Simplesmente observar e fazer e reproduzir. Aprender não é função, tá? Aprender é construção. Você não pode aprender sozinho. O professor, nesse caso, tem uma figura muito importante. Os colegas, tá? Constituem aí uma figura importantíssima na aprendizagem, tá certo? A dúvida do colega, por exemplo, o questionamento do colega, o acerto do colega, o erro do colega, o próprio erro, inclusive, é uma figura de aprendizagem, tá? É um meio de aprendizagem. Então, é impossível, como falou aqui Santa Cruz do Capibaribe, é impossível aprender sozinho. Esse é um ponto importante, tá? Esse é um ponto importante. Talvez eu não diria impossível, mas eu diria que é muito mais difícil, obviamente, e ficam lacunas para aprender sozinho, obviamente. Então, isso que eu estou agora construindo com vocês aqui, como eu diz aqui, um momento aqui, por favor, Maris. Ah, entendi, Cristiane. Não se preocupe, Cristiane, eu entendi perfeitamente, tá certo? Ok, entendi. Entendi que há uma confusão aí em relação ao que você testou, mas não se preocupe. Eu consegui entender o que você quis dizer, tá certo? É de fato, pessoal, o aprender não é um ato solitário, tá certo? Aprender é um ato de diálogo, tá, gente? De fechar um diálogo aí entre pessoas, tá certo? Então, ok, Mário, esteja tranquilo também com isso. Eu entendi que vocês estão compreendendo bem a aula de hoje também, tudo bem? Então, aprender sozinho não é uma tarefa pouco complexa, é muito complexa. Tá? Eu diria que até impossível aprender tudo sozinho, né?
Acho que é possível, aliás, aprender sozinho, mas existirão lacunas nessa aprendizagem, obviamente, porque a aprendizagem se constrói coletivamente. Ok, pessoal? Tudo ok com vocês? Vou então passar adiante. Existe uma outra tendência, que é a tendência renovada não diretiva, tá, pessoal? Percebam só, na educação renovada progressista, havia uma tendência a olhar o aluno, isso, o aluno enquanto um ser individual, e assim, aprendendo sozinho a sua própria educação. Aqui é o seguinte, tá, ó. A renovada não diretiva havia a valorização de uma educação centrada no aluno, e o professor deveria aprender como manter um clima favorável para a aprendizagem em sala de aula. Aqui, mais uma vez, nessa tendência renovada não diretiva, há de novo frisar no aluno, e o professor apenas como um agente ali que apenas fazer um ambiente favorável à aprendizagem, certo? Então, esse é um ponto destacado na pedagogia renovada não diretiva, tá? Nessa tendência de pedagogia, em que o professor, então, ele é apenas um facilitador de aprendizagem. Vocês estão percebendo, pessoal, o quanto que eu estou aqui para vocês é muito comum encontrar hoje na escola, o quanto que a gente pode encontrar, não, o professor sabe tudo, o professor facilita o conhecimento, o aluno tem que aprender sozinho. Isso que eu falei até agora são discursos sociais, tá? Que são muito fortes socialmente falando, certo? E que fazem parte de uma pedagogia liberal, uma pedagogia que observa, que aplaude, que abraça classes mais abaixadas, obviamente. Entende? Então, perceba só que aqui, a meu ver, há um outro tipo também colocado, tá, gente? É que o professor é um facilitador. Como assim? Ele não é apenas um facilitador, tá? O professor, ele é um agente do conhecimento, porque ele também tem que aprender com a educação. Esse é um ponto fundamental, gente. O professor, ele precisa ensinar e nos ensinar a aprender. Guimarães Rosa, ele dizia que o professor é aquele que, de repente, aprende, né? Também tem essa relação aí ser colocada. Outro ponto, outra tendência a ser colocada aí, que faz parte da liberal ainda, é a liberal tecnicista. Gente, essa tendência é uma tendência muito forte atualmente ainda, tá? Ela surgiu mais ou menos em 50 aqui no Brasil, e até 70 ela com muito vigor. Há, nessa tendência tecnicista, uma relação muito forte com o behaviorismo, por exemplo, que é um modelo de aprendizagem, né, colocado nos Estados Unidos, obviamente, que é muito pelo estímulo-resposta, né, que vê a educação apenas a resolução e que considerava que os alunos só, de fato, haviam aprendido alguma coisa quando não mais existisse erro. Então, a tendência tecnicista é uma tendência que abomina o erro. Então, vê no erro um espaço para a aprendizagem. Gente, isso, tá? Já é uma concepção bastante passada, obviamente. O erro, isso já visto pela teoria crítica da educação, é muito importante para a construção da aprendizagem. E por que razão? Porque no erro, você consegue confrontar o seu conhecimento, de compreender o porquê desse erro aconteceu. Então, o erro ele é muito positivo para a educação. Tá? O aluno errar em sala de aula, errar na prova, né, guardando-se proporções, obviamente, é muito positivo, porque o professor revisa a própria didática, né, a própria sequência didática, ele visa isso que faz a partir do erro e mostra para o aluno outro conhecimento. E quando outra informação, outro caminho, e quando o professor observa o erro, ele também revisa a prática e com isso aprende também. Então, a que existe, mais uma vez, entre tendências da educação, no caso, que eu estava falando, a liberal, com também a avaliação. Nunca, pessoal, existe a avaliação em todas essas tendências. Por exemplo, para a tendência tradicional, a avaliação vai ser como, pessoal, também tradicional. Uma avaliação de apenas que certo e errado. Errou, o aluno é incompetente, ponto final. Essa é uma tendência tradicional. O professor tem sempre a razão, tá? Tem sempre a razão.
o aluno é um depósito, tá? De informações apenas. Essa é tradicional. Paulo Freire, inclusive, critica muito, dizendo que essa é a educação bancária. E por que bancária? Porque o aluno vai lá e recebe um depósito de informação apenas que o professor coloca para ele. Então, a tendência tecnicista, liberal tecnicista, tem essa relação com o erro, né? Ela abomina o erro. Não pode existir o erro. O behaviorismo, então, o comportamento regrado na educação é muito fortemente planejado, muito colocado aí nessa pedagogia. Ok? Nessa tendência. Ok, gente? Eu vou agora passar, eu vou esperar que Santa Cruz escrever uma coisa. Bem, enquanto Santa Cruz escreve aí, eu vou falar um pouco sobre... Eu vou começar então agora falando sobre a pedagogia progressista, tá? Aqui escreveram. As grandes invenções da história são frutos de várias tentativas erradas. Isso, pessoal, o Oaken leva certo muito bem, muito colocado isso por Santa Cruz do Caparibe. Tá? De fato, gente, grandes invenções foram observadas pela tentativa e pelo erro. Tentativa e erro. E é isso que é educação, gente, tá? É isso que é construir o conhecimento, é tentar errar, é retrabalhar naquele erro, obviamente, tá? Então, a gente não pode valorizar apenas o acerto, tá? O valorizar o acerto é uma tendência liberal, que não permite fracasso, tá? Que não permite fracasso, que não permite a nova tentativa. Então, a educação não se faz assim. A educação tem que permitir o errado, tem que permitir o diferente, tem que permitir o retrabalho, o recaminho. Compreende isso daí, gente? Tem que ser assim mesmo, é que ponto importante. Vamos lá, então, passar para a pedagogia progressista, tá? Só para a gente falar do nosso espaço, vejam mais uma vez, tá? Existe a pedagogia liberal. E nela existem tendências, tá certo? E, por exemplo, a tradicional, a tecnicista, por exemplo, né? Então, essas aí são tendências que existem na pedagogia liberal. Lembrando, a liberal vê o aluno como um ser que aprende individualmente, o professor é uma figura absoluta e que, em algumas tendências, vai ser um facilitador do conhecimento, tá certo? A pedagogia progressista, por outro lado, gente, é uma tendência mais crítica em relação à educação, tá certo? Como assim, gente? Ela pretende, essa pedagogia progressista, repensar o nosso contexto social. Ela pretende revisar as bases sociais que balizam a educação, tá certo? Então, obviamente, ela vai partir de um sistema social, político, cultural e econômico, tá certo? E vai perceber, mesmo nas contradições que esse sistema político, social e econômico que existe no sistema, nessas condições, vai perceber uma possibilidade de mudança, gente. Esse é um ponto muito importante na pedagogia progressista, certo? Enquanto a pedagogia liberal não prevê mudança, porque baseia apenas no indivíduo, a pedagogia progressista, por outro lado, vai perceber mudança mesmo nesse ambiente hostil a que estamos expostos, ok? Tranquilos com vocês? Bem? Vejam então aqui, tá, gente? Há, nesse sentido, então, também tendências da pedagogia progressista. Uma primeira, eu falo, é a libertadora, tá? A pedagogia libertadora. Essa pedagogia, ela é muito, muito importante para pensar em educação crítica, tá? Então, aqui fala, ó, ter início essa pedagogia libertadora com o movimento de cultura popular no Recife, em 64. E Paulo Freire foi educador pioneiro em sustentar uma educação onde educador e educando aprendem juntos numa relação dinâmica, tá? Esse é um ponto muito importante da pedagogia libertadora. Professor e educando, tá certo? Aprendem juntos, coletivamente. Então, esse é o primeiro ponto. Não existe para essa pedagogia o aluno aprende sozinho, tá certo?
E o professor não é o sabe-tudo, obviamente. Ele aprende junto com o aluno, tá? É uma construção coletiva, tá? Essa é a tendência libertadora. Há também, na tendência libertadora, pensar que a educação, como eu acabei de falar aqui, não é uma relação bancária. O aluno não é um depósito de informação, certo? O aluno, ele consegue transformar esse conhecimento. Ele não simplesmente recebe e depois vomita uma prova desse conhecimento, tá certo? Então é muito importante se pensar numa educação libertadora que tem Paulo Freire como uma chave dessa educação, certo? Outra, gente, cada dia, tá? Uma tendência progressista libertária, tá? Então, percebam só aqui que primeiro nós vimos a pedagogia libertadora. Agora eu estou falando da tendência libertária. Ó, a libertária, tá? Escutem bem. Seus pressupostos teóricos defendem o questionamento da ordem presente e buscam uma educação mais politizada. Tá vendo aí? Voltar aquela palavra no início da nossa aula, política, tá certo? Então, pessoal, tanto a tendência liberal quanto a progressista são opções políticas, certo? Políticas. A tendência libertária, tá? Ela defende um questionar da ordem vigente. Tá bom? Ela defende repensar a ordem vigente a fim de buscar a educação libertária e de ênfase ao desenvolvimento integral do estudante. Não apenas o desenvolvimento do estudante em relação à matemática, em relação à física, em relação à língua portuguesa, em relação à língua estrangeira. Tá? A educação libertária não quer que o aluno se envolva apenas em disciplinas específicas, tá certo, gente? Mas que vá muito além disso, desenvolva também um conhecimento integral para a vida, que forme-se enquanto cidadão atuar em sociedade. E também, sobretudo, para questionar a ordem vigente, tá? Então vejam esse ponto muito importante aí, colocado na professora libertária. Outra tendência colocada aí é a progressista crítico-social dos conteúdos. Eu vou aqui escrever também, tá? É a tendência crítico-social dos conteúdos, certo? Essa é uma outra tendência da pedagogia progressista. Ela fala o seguinte, ó. Ela fala que a escola tem o papel de socializar os conhecimentos e saberes historicamente acumulados, tá? Baseia-se no materialismo histórico dialético. Isso quem fala é Karl Marx. Os conteúdos devem ser concretos e indissociáveis das realidades sociais, tá certo? Então, percebam só, né? Na educação crítico social dos conteúdos. Há, nesse sentido, nessa tendência pedagógica, a ideia de ver a escola como uma democratizadora dos conhecimentos construídos socialmente. Não chegamos a esse nível ainda, pessoal, tá? O currículo que é responsável, tá, por listar o que a escola vai colocar no seu ano letivo ou não no seu ano letivo, tá certo? O currículo, por isso, ele esconde alguns conteúdos, tá? Não democratiza alguns conteúdos e expõe outros também no lugar dele. Porque, pessoal, o currículo é, antes de tudo, um embate ideológico. Há interesses políticos, tá certo? E econômicos, eu também diria, e sociais, obviamente, em que exista no nosso currículo da escola básica brasileira alguns conteúdos e não outros conteúdos, tá certo? Então vejam aí a diferenciação que há, tá certo? Em que a pedagogia ela vai se filiar a uma tendência política libertadora ou uma que aprisiona, uma que não tem a ordem social vigente, tá bom? Então a progressista crítico-social dos conteúdos defende a escola socializar os conhecimentos e saberes que foram construídos no decorrer da história da gente. Por exemplo, gente, a gramática. Né? A gramática é um conhecimento que foi construído histórico e socialmente, obviamente. Tá? É um produto da nossa cultura, é um produto da nossa história gramáticas. Essa razão, então, faz com que a escola não deva
negligenciar o ensino de gramática. Eu estou colocando essa questão porque há, hoje em dia, uma tendência a perceber na escola um rejeitar a gramática na escola, obviamente. Tá? Então, bora revisar a gramática, porque bora só pesar o discurso, só pensar no discurso, pensar a palavra, pensar na construção do texto, mas não percebe que nesse sentido também existe de muito importante ser colocado que a gramática é o direito social. O aluno e qualquer classe social tem que aprender gramática também, tá, gente? Então, esse é um ponto muito importante a ser colocado aqui, tá bom? Temos, então, esse ponto daí. E o ponto é que os conteúdos têm que ser concretos e muito ligados ao saber do aluno, obviamente, tá? Eu vou aqui algo que eu falo na fala anterior, tá? Que Paulo Freire disse também. Ele fala que eu vou à escola não apenas para aprender o que eu não sei, mas para aprender o que eu nem sabia o que eu sabia, né? Então, veja em Paulo Freire a questão de vinculação, de estrutura da escola, do saber, com o conhecimento que o aluno traz além da escola, né? Para além da escola. A gramática, então, repito aqui de novo, essa questão, a gramática é um saber cultural colocado, né, construído historicamente e socialmente e culturalmente. Essa razão justifica, então, o direito de todo mundo a aprender gramática. A escola em língua portuguesa não pode se centrar na gramática, mas não pode negligenciá-la a despeito dos discursos que estão aí vinculados de que a gramática não presta, de que não pode tomar gramática. Então, isso é um ponto a ser refletido também, tá? A gramática é importante, é um conhecimento construído socialmente, culturalmente, e é direito do estudante aprender gramática. Ok, outro aqui, essas são as tendências, tá? Que vocês perceberam da educação progressista. Percebam bem, pessoal, né? Só para chamar isso aqui, que há de fato uma grande diferença entre a tendência liberal e a progressista, obviamente, tá? A pedagogia que eu falei hoje, a progressista e a liberal e a progressista, carregam em si opções políticas e opções de modelos sociais, tá? Então, obviamente, que o professor vai ter um papel desempenhado na educação liberal, obviamente, ele vai ser o sabe-tudo, ele vai ser o opressor, ele vai ser o facilitador do conhecimento, o transmissor do conhecimento, isso aí na liberal, e a sua avaliação, no ponto seguinte, vai ser esse reflexo de reprodução dos conhecimentos, tá certo? E na pedagogia progressista, o professor e o aluno aprendem juntos, tá certo? A educação é construída em conjunto, coletivamente, tá certo? Os conhecimentos têm que ser partilhados e tem que ter também uma relação muito próxima, muito estreita com a vida do estudante, tá? Nunca perder isso de vista, pessoal. Aqui a educação tem essa vertente aí a ser colocada, certo? Existem as duas tendências muito importantes. Vejam bem, eu queria dizer vocês agora, tá? Para amarrar ainda mais a nossa aula de direito hoje, a gente pensar um pouco. Eu queria que vocês agora pensassem o seguinte, tá? Que vocês pensem a seguinte frase, que eu vou colocar aqui, ó. Aprender a conhecer, tá? Pode estar dissociado de aprender a fazer. Essa, então, é a minha questão, tá? Aprender a conhecer pode estar separado, dissociado do aprender a fazer. Essa é a questão, pessoal. O que vocês acham disso daí? Vocês acham que aprender a conhecer é diferente, ela pode ser dada distante do aprender a fazer? E aí? O que vocês me dizem sobre isso? Com base, obviamente, no ganho hoje, tá, gente? Nas tendências liberais e progressistas, tá?
Bora pensar um pouco sobre isso. Aprender a conhecer, estar separado, aprender a fazer. Então, vocês podem escrever, tá? Fiquem à vontade. E aí, estão escrevendo. Ao mais começou a escrever. Vamos lá. Deixa eu dar a chave que vocês colocaram. Vamos lá. Santa Cruz me falou que não, tá? Que não tem como separar aprender a conhecer do aprender a fazer, tá? Porque os dois se complementam em termos de aprendizado. Ok? Eu esperava Tomares me dizer, também acha que não, pois só é possível fazer algo que aprendeu anteriormente, tá? Vamos ver aqui ainda. Alguém vai fazer? Limoeiro vai escrever alguma coisa? Limoeiro. Vamos lá, Limoeiro. O que você acha, Limoeiro, aí? Escuta, Limoeiro, tudo bem? Vamos lá. Limoeiro não quer escrever agora, não é isso? Tudo bem, gente. Vamos lá. Então, bora pensar sobre isso aí, tá? Muito bem. Eu perguntei a você se aprender a conhecer pode estar dissociado, pode estar separado do aprender a fazer. Me responderam aqui, interessantemente, tá? Eu achei bem legal colocar aqui, que de fato não, tá? De fato, Palmar escreveu assim, que não, que a gente tem que estar pensando, né, no aprendizado, ligando, tá? Ligando sempre o aprender a conhecer e o aprender a fazer. E daí, pessoal, uma discussão muito longa, inclusive, acerca do fazer prático e do fazer filosófico. A nossa educação, a atual educação, inclusive, ela tem se esforçado imensamente para separar, né, para fazer a divisão entre a prática e a teoria. Isso é muito comum no curso atual. Quem aqui nunca ouviu, por exemplo, o discurso de falar, não, da educação, a teoria, na prática é outra. Né? Todo mundo já ouviu falar esse discurso, e é muito perigoso esse discurso, inclusive. Tá? Dizer que na educação, a teoria na prática é outra. Não, pessoal. A teoria e a prática na educação têm as juntas, obviamente. Porque senão, para que esse curso de professor, obviamente? Para que esse então literatura se basta apenas dominar o conteúdo para saber dar aula? Não, pessoal. Não é o caminho seguro, não é esse caminho necessário, tá? Não basta ter o conteúdo para dar aula de qualquer conteúdo, tá certo? Tem que entender justamente a teoria para poder chegar ao fazer. Por quê, né? Porque a prática é a teoria, tá? Fazer prático filosófico, eles têm que dar um elo realmente. Eles estão ligados, eles estão conectados. Essa então que nos faz criticar uma teoria liberal da pedagogia, tá certo? Por que razão? Porque a pedagogia liberal vê, então, essa visão muito bem colocada, tá? Quando é, por exemplo, que o aluno aprende sozinho, que o professor é apenas um facilitador, tá? Então, vejam só esses pontos em que não se pode separar o fazer prático do fazer filosófico. E por que razão, gente? Porque vive nessa complexidade da informação, tá?
O Edgar Morin, autor ligado à educação francês, né, ele diz em seu livro, né, A Cabeça Bem Feita, o nome do livro, é um livro muito bacana, se puderem ter esse livro, tem esse livro, tá? O nome do livro é A Cabeça Bem Feita, tá? A Cabeça Bem Feita. Ele aponta que os nossos desafios atuais são cada vez mais de esfera global, tá? E as soluções que estão dando para esses problemas globais têm sido cada vez mais locais. Esse é um ponto muito importante. E por que razão, tá? A gente, por exemplo, acha que os problemas relativos à educação pertencem apenas aos educadores, tá? Os problemas relativos à economia apenas aos economistas, por exemplo. Então, são esses pontos que mostram para a gente um grande problema para resolver questões sociais. Tá? É que a gente passou a deixar algo muito simples por complexo. A gente não pode enganar, pessoal. A gente não pode receber isso com engano. Nós temos hoje em dia problemas da educação e além da educação que são muito complexos. E a resolução, então, desses problemas também são complexas, tá certo? E que envolve o despertar, a coesão de várias áreas do conhecimento. Resolver a questão da educação no país envolve várias áreas do conhecimento, da economia, da violência, da, da economia, da cultura, da discriminação. Tudo isso, do preconceito, são problemas que envolvem a conhecimento diversas, tá certo? Mas, então, é justificado o fazer prático ligado ao fazer filosófico. Entendem esses pontos? Santa Cruz está falando alguma coisa? Isso, o nome do autor é Edgar Morin, tá? É assim que se deve, tá certo? Edgar Morin, tudo bem? É um livro muito interessante, chamado A Cabeça Bem Feita, do livro, tá? É um livro que ele discute justamente a questão da educação além da escola e vinculada ao pensamento da complexidade. Edgar Morin, ele que instituiu, né, ele que formulou a teoria da complexidade. A teoria de que tudo tem relação com tudo. E nada está separado, tá, gente? Que tudo tem relação com tudo mesmo. Então, vejam só que não pertence apenas à educação. Não, enfim. Não pertence apenas à educação o papel de curar os males do mundo, tá? Não existe apenas... O que contradiz, inclusive, muitos cursos sociais por aí que falam que resolver problemas sociais bora melhorar a educação. Entende? Não basta isso, tá? Porque resolver problemas sociais é um problema de ordem complexa, tá? Essa razão, então, faz que a gente una vários conhecimentos de educação. É mais um conhecimento para resolver problemas sociais. Obviamente, que a filiação teórica, olha, no prático e teórico, tá vendo? A filiação teórica da prática, sendo essa filiação ou liberador, tá? Ou liberal ou progressista, vai influenciar também o resultado, obviamente. Então, para resolver problemas práticos, temos que sim agregar pensamentos teóricos a essas questões práticas, obviamente. E a escolha de uma tendência progressista vai dar um resultado tal, assim como a escolha liberal vai também nos colocar numa outra situação também de educação, de sociedade. Então, percebam só, gente, que a escolha teológica que fazemos enquanto professores que somos, tá, tem uma relação muito grande com a tendência que nos guia, tá certo? Então, obviamente, uma tendência pedagógica liberal ou progressista vai levar um encaminhamento político, tá, da escola, dos alunos, do professor, e vai, com isso, formar também uma sociedade de uma maneira, tá? Então, o primeiro passo é a gente perceber que sociedade queremos e, a partir desse ponto, pensar modelo de pedagogia queremos, de professor, de avaliação, de educação, de conteúdo queremos. Vejam só, pessoal, nessa minha simples fala, eu envolvo
Já o pensamento seria Abraham, da complexidade que existe no pensamento, tá certo? De que tudo tem relação com tudo. De que eu posso resolver na educação apenas a avaliação. Tem que resolver, inclusive, a formação do professor, a formação do aluno, o que é a escola para o aluno, o que é o conteúdo para o aluno, para a escola para o professor. Tudo isso aí é uma grande rede, pessoal, uma grande redoma, tá certo? De conhecimentos. Cristiane falando aqui comigo de Palmares, vamos ver o que está falando aqui para mim. Ok, acho que ela não vai me escrever agora. Muito bom a donação, ok. Eu acho que vale bem a pena comprar esse livro, tá? É um livro muito importante para a sua biblioteca, acredito, tá certo? Bem, pessoal, então por hoje era isso que eu queria falar para vocês, tá? De que existem referências pedagógicas que vão nortear o trabalho do professor, obviamente, sem ele sequer perceber algumas vezes, tá? Percebam também aí que às vezes é inconsciente essa apropriação, tá? Referência pedagógica, o professor está na escola e nem percebe, inclusive, a tendência que a escola segue, e que essas tendências sejam elas liberais ou progressistas, tá? Vão nortear o trabalho do professor e assim construir estudantes que são cidadãos e construir com isso também uma educação, uma sociedade, uma cultura, uma política específica. Para retomar algo que falamos no começo do nosso aula, gente, ensinar é um ato político, certo? E que por essa razão a escolha, tanto liberal quanto progressista, vai ser uma escolha também política, que interessa a algumas pessoas em específico. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida com vocês? Ficou com alguma dúvida? Pode escrever para mim que eu vou agora soltar algumas dúvidas de vocês aí. Tá certo? Alguma dúvida? Podem dizer. Também agradeço, Santa Cruz. Obrigado, foi muito bom. Agradeço também a vocês. Bastante agradeço. Palmares. Pessoal, outra coisa, tá, gente? Quem quiser essa aula escrita, tá? Ela tá na plataforma Moodle, tá? Nossa disciplina, num arquivo em PDF. Então, vocês vão lá, conteúdos, e vem lá tendências pedagógicas, tá? Se quiserem aprofundar essa aula, vocês podem chegar lá, porque lá tem tudo isso aí bem escrito. É importante que vocês irem lá, certo, gente? Cristiane, vocês vão ter sim outra aula também, tá? Então, aqui está, inclusive, o professor chegar aqui na nossa plataforma, tá? Então, não se preocupem com isso, tá, gente? Vão ter outra aula sim. Alguma dúvida ainda, pessoal? Alguma dúvida? Ok, Santa Cruz, obrigado também. Pessoal, então foi um prazer, tá? Limoeiro está aqui falando comigo, mas Limoeiro não falou mais. Não, falou sim, obrigado também, adorei a aula, tá certo? Pessoal, obrigado por hoje, tá? Foi um prazer ver mais uma vez, ver os polos aqui mais uma vez. Espero ter sido muito pleitoso, tá? O nosso encontro. E estarei sempre na plataforma assim, de vocês. Vejam lá uma atividade que está acontecendo, que é essa semana, inclusive uma atividade lá na nossa plataforma. Aprofundar essa aula, vão também na plataforma da gente e baixem um arquivo que está em PDF para vocês. Tudo bem, pessoal? Ok? Um prazer dizer mais uma vez. Estudem bastante, tá, gente? Vejam que a educação, o trabalho do professor não se faz apenas em ir para a sala de aula, tá? Também se faz estudando, tá? Na criação entre a teoria e a prática, tá? Não esqueçam isso daí, tudo bem? Ok? Ok, um prazer em conhecer. Tá, gente? Um abraço, então, até a próxima, tá?